Somos Centro Espírita Apóstolos do Bem de Indaiatuba. E aqui estamos reunidos hoje, em nome de Deus e de Jesus, pedindo que todos que assistam este vídeo possam receber os eflúvios amorosos do Pai em seus lares, com os seus familiares. E também a todos aqueles no planeta, que somos todos irmãos, que Deus é o nosso Pai maior. Mas hoje, a ideia é falarmos sobre misericordiosos, o tema. Ou seja, sobre a misericórdia, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos, sentimento que todos devem ter, porque obterão misericórdia. Misericórdia é um sentimento de dor e solidariedade com alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, de manifestação desse sentimento como o perdão, a indulgência, a graça. Esse é o ato concreto desse sentimento. Essa manifestação é o perdão, indulgência, graça e clemência. Mas, na verdade, normalmente nós vemos misericórdia como um sentimento de compaixão, despertado normalmente pela desgraça ou pela miséria alheia. Tanto é que no dicionário está lá, misericórdia, a compaixão suscitada pela miséria alheia. Mas e a miséria moral? Muito comum no planeta. Que, aliás, é esta o grave problema que assola a humanidade, a miséria moral. Então, aqui entra a indulgência e a compaixão. Não nos esqueçamos que nós estamos falando misericordiosos, não só sobre misericórdia. No entanto, misericordioso é aquele que perdoa as ofensas que lhe fazem. Fácil. Como se a gente conseguisse perdoar nós mesmos para começarmos. Então, misericórdia é ter compaixão de coração. É a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente. Aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém. Ser solidário com as pessoas. Este é o misericordioso. É aquele que tem compaixão do fundo da alma. A compaixão verdadeira. Não é aquela coisa superficial. E muito menos aquele momento que todo mundo se compadece, leva uma comida e o resto do ano a pessoa fica sem comer. Porque nós nos preocupamos com o presente, com aquilo que é objetivo. Aí a gente não tem o foco devido. Então, misericordioso é aquilo que a pessoa sente, que o outro também sente. Então, aproxima sentimentos dos sentimentos. E a solidariedade, que essa é fundamental para qualquer um de nós. Logo, cultivar misericórdia não é alegar exclamação de piedade inativa para o céu, lastimando os males do próximo com a boca e guardando os braços em repouso diante do sofrimento alheio, que nos convoca ao auxílio, à fraternidade e à cooperação. Isso nos diz Emmanuel. Então, cultivar a misericórdia não é apenas aquela piedade nativa que nós não temos ação. Exige ação. Não adianta lastimarmos os males do próximo, da boca para fora. Nós temos que nos convocar ao auxílio
utilizando a fraternidade e a cooperação. Isso é fundamental, ou seja, nos movimentarmos em ação no bem. Isto é a misericórdia, é ser misericordioso. Mas as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. Está ao alcance da mão, ao alcance de quem precisa de perdão. É por causa dessa entranhável misericórdia de nosso Deus que temos esperança de salvação. Se a gente observar, essa é uma das bem-aventuranças do Sermão do Monte que o Cristo fez. Mas, na verdade, as bem-aventuranças são entrelaçadas e nós temos que atentar para isso. Só que misericórdia, os misericordiosos, é uma gama de situações que envolve fraternidade, solidariedade, o perdão. É a misericórdia na essência. Quantas vezes nos fazemos autores da indisciplina e da insubmissão, da secura e da aspereza em torno dos próprios passos. Observemos a fala. Quantas vezes somos autores da indisciplina, da insubmissão, da secura, da aspereza em torno dos próprios passos por falta de misericórdia em nossas palavras e em nossos pensamentos. Quantas vezes nós fazemos isso? A gente para pensar, já que o pensamento é tudo, porque nós somos espíritos pensantes. Paramos para pensar nisso, no nosso comprometimento. Se não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai nos saiba, não tem uma palavra nossa que se perca. Nenhum pensamento. Logo, as nossas responsabilidades são enormes. Tenhamos a misericórdia em nossas vidas, no trabalho e na construção do bem. A construção do bem se dá por pequenas atitudes modificadas no trabalho do Evangelho do Cristo. Ou seja, nos imbuindo daquilo que tem de melhor que Ele nos trouxe. Então, a misericórdia não é paliativo, é remédio para momentos de tempestades e incompreensão. Bem-aventurados os misericordiosos, que se utilizam do perdão, da fraternidade, da solidariedade, da cooperação. Bem-aventurados e do amor ao próximo. Então, sermos misericordiosos envolve um bocado de virtudes que nós temos obrigação de trabalharmos em nós, para que possamos galgar patamares evolutivos melhores e sairmos deste momento de provas e expiação. Bem-aventurados os misericordiosos que se agitam e trabalham na materialização do bem comum, porque todos que trabalham a piedade encontram as portas do reino de Deus abertas. A piedade, a piedade realmente ela abrange mais coisas do que nós possamos pensar. Por isso, é importante que a gente se reflexione sobre esses exemplos que nos são dados e do que abarca a misericórdia. Então, ela deve também ser imperativo na colaboração e na caridade. Então, olha, gente, fraternidade, solidariedade, perdão, amor ao próximo, caridade. A caridade já envolve todas as virtudes.
Então, misericórdia é sairmos literalmente de nós. Mas Cristo nos diz mais, para perdoarmos, não 7 vezes 7, mas 70 vezes 7 vezes. E diz mais, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele. Isso tudo são itens do Evangelho segundo o Espiritismo que nos traz esse esclarecimento sobre o que é ser misericordioso, ou seja, a misericórdia. Perdoar para ser desperdoado. Isto está em bem-aventurados os misericordiosos. Misericórdia é o complemento da brandura. Consiste no esquecimento do perdão das ofensas. Isso é outra coisa bem simples da gente fazer também, né? Perdão das ofensas. A gente perdoa com uma facilidade. Perdoar eu perdoo, esquecendo eu não esqueço. Então a gente, na verdade, tem dificuldade no perdão. E o perdão, digo mais, tudo que o Cristo nos diz, inicia-se primeiramente em nós. Amar ao próximo como a si mesmo. Façais aos outros o que gostariais que vos fizessem. Perdoai para seres perdoado. E assim vai. Então, o perdão é fundamental. Porque ele diz para a gente se reconciliar com o adversário enquanto nós estamos no caminho com ele. E bem-aventurados os misericordiosos que se compadecem dos justos e dos injustos, dos ricos e dos pobres, dos bons e dos maus, entendendo que não existem criaturas sem problemas, sempre dispostos à obra de auxílio fraterno e da dificuldade, receberão o apoio e a colaboração. Então, não existe criatura sem problemas. E nós temos que estar sempre dispostos à obra do auxílio fraterno a todos, porque no dia de visitação da luta e da dificuldade, receberão o apoio e a colaboração de que necessitam. Humberto de Campos fala isso da Boa Nova. E eu vou reler para ler na íntegra. Bem-aventurados os misericordiosos que se compadecem dos justos, dos injustos, dos ricos e dos pobres, dos bons e dos maus, entendendo que não existem criaturas sem problemas, sempre dispostos à obra de auxílio fraterno a todos, porque no dia de visitação da luta e da dificuldade, receberão o apoio e a colaboração dos que necessitam. A misericórdia exercida por nós, pois é dando que se recebe, é o que oferecemos à vida, e ela nos restitui. Então, nós temos que pensar o que sai de nós. Como essa misericórdia, que vai nos fazer misericordiosos, sai de nós, embasado sempre no que nos trouxe o Cristo. Então, na primeira parte do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos esclarecimentos sobre o que são misericordiosos. Compaixão para com o próximo, perdão, reconciliação, que nos traz, é bem nítido, uma das insensatez da humanidade consiste em vermos o mal de ontem antes de vermos o mal que está em nós. Nós estamos sempre observando o outro. Evidente que o outro é um espelho nosso, porque nós não temos referência. O outro é a nossa referência. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque nos espelhando nos outros, nós estamos nos vendo. E muitas vezes
a falta de compaixão, de caridade, de perdão, nos reflete. E esses cuidados são nossos, não são de ninguém, porque é cada um segundo as suas obras. Por isso, se tiverem misericórdia, obterão misericórdia. Esse é o resultado da lei, de causa e efeito. Tudo o que fazemos volta para nós. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Mateus 16, 27. Mas nós, com nosso egoísmo e orgulho, achamos que Deus e os outros devem ter misericórdia para conosco. Não necessitamos ter a misericórdia para com o próximo, na nossa pobre concepção. Mas esse cuidado é que nós devemos ter. Porque, na verdade, nós temos que ter a misericórdia. Ela vem por acréscimo. Se a gente tiver, obviamente que também mereceremos misericórdia. Então, sejamos misericordiosos. Exercitemos em nós a solidariedade, a fraternidade, o amor ao próximo, o perdão, a paciência, a piedade, para que possamos nos fazer melhor. Todos receberemos das leis da vida o que fizermos, pelo que fizermos, quanto fizermos e como fizermos. André Luiz e a Vida Continua, está na página 133. Dá uma pesquisada que vale a pena. Tem um filme também, A Vida Continua, que é muito bom. É uma forma de nós nos inteirarmos. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. É esta uma prática de santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. É esta uma prática de santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Então, misericordioso requer de nós ações, gestos, no bem, com a consciência plena de que o amor maior é que rege este planeta maravilhoso. Aqui vemos a misericórdia bendita do Pai, mas antes e primeiro nós vemos a sua justiça. A misericórdia é divina e vem até nós, mas a sua justiça divina, que é sábia e poderosa, está acima da misericórdia. Então, por que eu estou dizendo isso? Para que nós possamos nos lembrar que se plantamos a misericórdia, não se faz primeiro, e sim a justiça. Teve um rapaz que veio dos Estados Unidos, que estava morando lá por um tempo, e foi à sua casa, no Mato Grosso. Lá chegando, foi a um bar encontrar os amigos, estava tendo uma briga com um tiroteio, e ele foi atingido e morto. Passado o tempo, ele veio até o Chico se manifestar, porque a família estava buscando algum contato há muito tempo com o Chico, e um belo dia ele foi permitido vir. E ele disse que aquilo ali havia sido uma bala muito bem direcionada. Era para ele. Ele era o alvo, porque ele havia tirado a vida de um jovem estudante num passado, numa encarnação anterior, indevidamente.
E ele, como a justiça é perfeita, ele foi morto com uma bala. Então, nada está fora das leis do Pai. A misericórdia, então, vem depois da justiça. E Cristo nos traz no Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A misericórdia envolve esse sentimento de perdão de uma forma muito intensa, de não guardar ressentimentos ou alimentar sentimentos de vingança, aprendendo a se colocar no lugar do outro, compreendendo as limitações ainda tão presentes no atual momento de nosso estágio evolutivo. Então, todos nós temos grandes limites. Nós vivemos num planeta que nós ainda estamos engatinhando, num dos menores planetas do universo cósmico e na periferia da nossa galáxia, que a Terra está na periferia da nossa galáxia. Então, nós temos que exercitar com urgência, neste momento do planeta que se faz essa transição planetária, a misericórdia. Sermos misericordiosos, porque com que facilidade nós olhamos o defeito alheio, esquecendo as nossas imperfeições. Então, neste momento do planeta, as dissensões, as discórdias, de polarização de ideias, de impositivos diversos, nós temos que exercer a misericórdia, sermos misericordiosos, termos a brandura, exercitarmos o perdão e nós respeitarmos os limites dos outros. Agora a pergunta: nós fazemos isso? Nós exercemos misericórdia? Temos brandura? Exercitamos o perdão? Respeitamos o limite do outro? É de se pensar. Porque nesta transição difícil da humanidade, onde temos a urgência de nos conscientizarmos dos ensinamentos do Mestre e nos imbuirmos dele, colocando em nossas mentes e corações esses ensinamentos benditos que clareiam a escuridão de nossas existências, nós somos chamados. E é a última chamada. Se não estivermos presentes dentro desse complexo, nós não passaremos no crivo. Porque a misericórdia é um caminho bendito para a redenção. Ela abre as portas. Deus perdoa? Como? A oportunidade de resgatar a culpa já constitui em si mesmo um ato de misericórdia. A oportunidade de resgatar a culpa já constitui em si mesmo um ato de misericórdia divina. E daí o considerarmos o trabalho e o esforço próprio como a luz maravilhosa da vida. Está no Consolador de Emmanuel. Por isso, perdoar não 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. Perdoar aos outros é perdoar a nós mesmos. E o Evangelho nos convida a uma conexão direta com Deus e com Jesus. Então, gente, não há outro caminho. O caminho é Ele mesmo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E a gente está sempre repetindo isso, mas não entroniza em nossa mente, em nossos corações, essa fala dele. Necessário despertar e compreender que é tempo de servir o próximo. E é agora. Não podemos deixar para depois.
porque o Espiritismo é doutrina consoladora e bendita. Felizes os que te conhecem e empregam proveitosamente os salutares ensinos dos Espíritos do Senhor. Espiritismo é doutrina consoladora e bendita. Felizes os que te conhecem e pregam proveitosamente os salutares ensinos dos Espíritos do Senhor. O ensino é claro, prática, caridade prática, caridade para o próximo e para si mesmo. Todos necessitamos da renovação mental. A alma necessita regular o equilíbrio dentro de si e do corpo, para que possa exprimir os dois movimentos, a ordem e a posse da ordem universal. Aclimatados à atmosfera do Evangelho, respiremos o ideal da crença e unidos uns aos outros entre os encarnados e os encarnados, sigamos. Jesus espera, avancemos. E assim, nós vamos finalizando dizendo: Divino amigo, sustenta as nossas mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permita, em tua misericórdia, que nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade. Que assim seja.